Olá! Hoje a gente vai mergulhar num desafio de logística que, olha, é um dos maiores do universo. E ele está acontecendo agora mesmo dentro da gente. Como é que o corpo entrega oxigênio e nutrientes para, sei lá, uns 30 trilhões de células e, ao mesmo tempo, recolhe o lixo de cada uma? A resposta está na engenharia microscópica dos nossos vasos sanguíneos. E hoje vamos desvendar os segredos por trás dessa operação toda. A nossa missão aqui é entender a arquitetura por trás dessa rede. Vamos analisar a fundo como as artérias, as veias e os capilares são projetados, sabe, de maneiras radicalmente diferentes para cumprir suas funções. Então, peraí. Quer dizer que não são só canos de tamanhos diferentes? Exatamente. Pensar neles como simples canos é, assim, o primeiro engano. A beleza da coisa está no fato de que cada tipo de vaso é uma estrutura altamente especializada. A nossa conversa hoje vai se concentrar justamente nisso. Como a forma microscópica de cada um deles dita a função que a gente vê. Temos os três protagonistas, né? As artérias, que são um sistema de distribuição de alta pressão, as veias, o sistema de retorno, e os capilares. Onde a mágica acontece. Onde a mágica acontece. São as ruazinhas estreitas onde as entregas e coletas de fato acontecem. É ali. Certo. Essa ideia dos capilares como o palco principal me pegou. A gente sempre ouviu falar da aorta, das grandes veias, mas a análise sugere que a ação de verdade está nesses vasos minúsculos. O que acontece ali que é tão fundamental? O que é fascinante aqui é que os capilares são a fronteira final. Imagina uma rede de estradas que cobre um país inteiro. As artérias são as autoestradas, as rodovias. Mas você não entrega uma pizza na porta de uma casa usando a rodovia? Não, claro. Precisa da rua local. Precisa da rua local. Os capilares são essas ruas. As paredes deles têm a espessura de uma única célula. Uma única célula. Isso dá uma ideia da escala. É. Isso permite que o oxigênio e os nutrientes, saltem do sangue para os tecidos, enquanto o gás carbônico e outros resíduos fazem o caminho inverso. É uma troca constante, super delicada. É uma escala impressionante. Totalmente. Lembro de um professor que dizia que se a gente esticasse todos os capilares de uma pessoa, daria para dar 2,5 voltas na Terra. Que loucura pensar nisso. Toda essa extensão existe para maximizar a área de superfície para essa troca. Sem os capilares, artérias e veias seriam inúteis. Tá, entendi. Então, para que essa entrega funcione, o sangue precisa chegar nessas ruas com a pressão certa. E aí entram as artérias. E aqui tem uma distinção crucial que foi levantada: artérias elásticas e musculares. Honestamente, eu sempre pensei que toda artéria era basicamente a mesma coisa, só mudava o tamanho. O que eu estou perdendo aqui? Por que o corpo precisaria de dois tipos? Essa é a pergunta-chave. O corpo precisa resolver dois problemas diferentes. O primeiro é lidar com a força bruta do coração. A cada batida, o coração ejeta sangue com uma pressão imensa. As grandes artérias que saem dele, como a aorta, são as artérias elásticas. Elásticas. Pense nelas como amortecedores de um carro. As paredes são cheias de fibras elásticas que se esticam para absorver o impacto desse pulso, sabe? E transformam um fluxo que seria violento, intermitente, em algo mais contínuo. Ah, faz todo sentido. Elas suavizam o tranco do batimento. E as musculares? As musculares resolvem o segundo problema: gerenciamento de recursos. Conforme as artérias se ramificam, elas se tornam mais musculares. Essas artérias musculares e as arteríolas, elas têm uma parede bem espessa de músculo liso. E esse músculo é que permite a vasoconstrição e a vasodilatação. Exato. Elas são as torneiras do sistema circulatório. Torneiras. Então é tipo um sistema de controle de tráfego interno? Perfeito, é exatamente isso. E é aqui que a mágica do gerenciamento acontece. Quando você sai para correr, por exemplo, são essas arteríolas que se dilatam nos seus músculos para inundar eles de oxigênio. E, ao mesmo tempo, elas se contraem no seu sistema digestivo, porque, digerir o almoço não é a prioridade naquele momento. É um sistema dinâmico que desvia o fluxo para onde é mais necessário. Em tempo real. Em tempo real. Entendi. Mas isso soa incrivelmente complexo de coordenar.
O que acontece quando esse controle de tráfego falha? É isso que está por trás de problemas como a má circulação? Exatamente. Quando esse controle fino falha, a gente tem problemas sérios. Na hipertensão, por exemplo, muitas dessas pequenas artérias musculares podem estar cronicamente contraídas. Isso aumenta a resistência no sistema todo. A saúde desses pequenos músculos nas paredes das artérias é, assim, absolutamente crítica para a saúde do corpo inteiro. Ok, isso muda completamente minha visão sobre as artérias. Mas e a outra metade da viagem? Se as artérias são um sistema de alta pressão, as veias são o oposto. Como o corpo garante que o sangue, agora com pouquíssima pressão, não fique simplesmente empossado nas pernas, lutando contra a gravidade para voltar? Esse é um desafio de engenharia brilhante. A pressão no sistema venoso é baixíssima. E para resolver o problema da gravidade, principalmente nas pernas, as veias usam 2 truques geniais. O primeiro são as válvulas venosas. Válvulas? Pense nelas como pequenas portinholas, sabe? Unidirecionais. Elas deixam o sangue subir, mas se fecham na hora se ele tentar voltar. Uau! Então é um sistema de escada rolante com travas de segurança. E o segundo truque? O segundo é a bomba muscular. As veias mais profundas das pernas ficam ali, posicionadas no meio dos grandes músculos. Cada vez que você anda, contrai a panturrilha, você literalmente espreme essas veias. Empurra o sangue para cima de uma válvula para outra. Ah, por isso que ficar muito tempo parado em pé ou sentado enche os pés. Exatamente por isso. A bomba muscular não está sendo ativada. Nossa, faz todo sentido. Então caminhar é literalmente bombear o sangue de volta para o coração. É impressionante a quantidade de mecanismos, de detalhes que a gente precisa entender para ter a imagem completa. Dominar essa base de verdade parece ser o que separa um bom aluno de um profissional excepcional. O volume de detalhes pode ser assustador. Sem dúvida, e ter a ferramenta certa para organizar todo esse conhecimento, para se testar e ver onde estão as lacunas, é crucial. É um processo de construção contínuo. Exato. E falando nisso, se você é estudante e quer se preparar de verdade, entra agora em medcob.com.br, baixa o app e aproveita o maior banco de questões do Brasil. Lá tem provas anteriores de todas as instituições, questões comentadas, resumos práticos, aulas completas e flashcards prontos para revisar onde quiser. Bom, retomando essa nossa viagem pela microarquitetura do corpo, ainda falta uma peça nesse quebra-cabeça. A análise menciona brevemente os vasos linfáticos. Eles parecem correr em paralelo, mas qual é exatamente o papel deles nessa história toda? Ótima pergunta. Eles são o sistema de drenagem de segurança. Lembra que a gente falou que as paredes dos capilares são super finas para permitir a troca? Bem, essa troca não é 100% perfeita. Um pouco de plasma sanguíneo, o fluido, inevitavelmente vaza para o espaço entre as células. Se esse fluido ficasse lá, a gente incharia como balões. É o que a gente chama de edema, certo? Precisamente. O sistema linfático é essa rede de vasos que coleta esse excesso de fluido, que a gente agora chama de linfa, e o devolve lentamente para a circulação lá perto do coração. É um sistema de retorno complementar, que garante o equilíbrio de fluidos nos tecidos. Além do papel na imunidade, que é a outra história. Isso, outra conversa com certeza. Então, o que tudo isso significa no final das contas? Depois de analisar esses componentes, fica claro que nosso sistema circulatório é muito mais do que encanamento. É uma rede viva, inteligente, adaptável, onde a engenharia em nível celular resolve problemas de física e logística numa escala monumental. Se fôssemos destilar os pontos principais, acho que seriam estes. Primeiro, a função esculpe a forma. Artérias elásticas são amortecedores. Musculares são torneiras. Veias são canais de retorno com válvulas. E capilares são as fronteiras de troca. Segundo, o fluxo sanguíneo não é passivo. Ele é ativamente gerenciado. O corpo está o tempo todo decidindo para onde mandar mais ou menos sangue. E terceiro, a histologia é como ter um manual de instruções dessa máquina incrível. Ela revela como cada peça funciona. Perfeito. E essa análise da arquitetura normal nos deixa como uma reflexão final, né? A gente se concentrou na estrutura saudável. Isso levanta uma questão essencial. Como é que pequenas falhas, pequenas alterações nessas estruturas microscópicas... Uma artéria que endurece com a idade. Exato.
Ou uma válvula venosa que para de funcionar direito, uma parede capilar que fica permeável demais. Como isso pode levar a consequências macroscópicas devastadoras? Como um infarto, um AVC. Insuficiência venosa crônica. Quando a gente analisa a forma, a gente está lendo as pistas mais cruciais sobre a saúde da função. É no micro que a saúde e também a doença do macro realmente